Canal Abelhas de Bioma Caatinga, Jornal do ABC, número 192. Tratamos aqui de uma questão que tem sido falado e tem enrolado muito nos grupos do WhatsApp, mas também nos canais. Você deve levar a planta para tudo que é lugar. Vou contar aqui um episódio, acho que é pertinente. Semana passada, dias 18, 19, viajamos dia 17, eu estava em Garanhuns, uma das cidades do agreste pernambucano. Lembrando que Pernambuco tem em torno de 80 e poucos por cento de área de caatinga. Em termos percentuais, é o estado que tem maior. Os 9 estados do Nordeste, ainda Minas Gerais tem caatinga, que tem a maior percentual. Que tem maior quantidade é o estado da Bahia, o tamanho do estado. Bom, a gente estava lá e de repente a pessoa pega o microfone dos organizadores do evento, na verdade, fala: olha, aqui tem umas plantas, mas essas plantas não são para doação. Essas plantas são o Hotel Vento, tá? Lá no Hotel Fazenda, que é o primeiro Hotel Fazenda de todo o Nordeste. E ele disse: espero que não tenha sido professor, eu acredito que não foram vocês. Mas no vídeo que está rolando aqui, vocês lembrem que aqui eu deixei a espatória de plantas. Planta que eu acredito que ali é pinheiro asiático ou europeu, os Alpes suíços. A planta tem aí em torno de 20, 25 metros de altura, vocês veem a altura das plantas. Tem jaca, tem um monte de coisa, tudo exótico. Entendo que até determinadas plantas há uma necessidade de ser plantada. Porém, essa questão toda é complicada. Além de ter pego as plantas, eu ainda cheguei a dizer que estavam vendendo as plantas para pessoas. Não compre, não leve para o sertão, até porque boa parte dessas espécies, pelo pouco que eu conheço da parte botânica, elas são asiáticas, são africanas, são europeias, são do hemisfério norte aqui na América. Então não serve para a nossa questão de caatinga. Bom, para quem tiver mais interesse, não vou nem deixar aqui o link, mas fique, só é buscar lá no dia 1º de junho de 2023, Diário Oficial, Diário da União do Estado da Bahia, é publicado a quantidade de organismos exóticos que tem no Brasil. A maioria foram trazidos propositalmente. Eu tenho falado disso e as pessoas não acreditam. Veja bem, eu tenho aqui no canal dezenas de vídeos mostrando as abelhas visitando plantas exóticas. Vão dar todas as plantas. Eu ainda ia filmar, de gravar as abelhas na espatória. Eu acredito que eu ainda vou chegar a esse ponto. As abelhas pequenas, a gente sabe que elas morrem, mas morrem presas numa quantidade de material que é chamado mucilagem, que é aquela planta que é da África produz. Bom, o que eu quero dizer para vocês? Tem gente dizendo, e aí foi até uns questionamentos: você levar a planta, não precisa. As abelhas, claro que elas visitam as plantas exóticas. Eu tenho em moringa, tenho em leucena, existe no indiano, existe na manga, na goiaba e outras plantas que não são nossas, não são do Brasil. Essas plantas todas que eu citei é da Ásia, no mínimo da América Central, que é o caso da goiaba. Então as abelhas visitam, teve flores, visitam, isso é fato. Mas você não precisa buscar plantas de outros locais. Por quê? Porque no local onde você está, qualquer lugar do Brasil, os ecossistemas, eles têm plantas endêmicas dali. Estudem, busquem informação. Eu sei que todo mundo não sabe, falta uma preparação. Pela forma que a invasão ocorreu aqui em toda a América, principalmente a portuguesa, a espanhola, mas não é diferente também os outros que invadiram, tentaram ficar aqui, o caso dos alemães, dos franceses, holandeses e tantos outros, não é diferente, ingleses. Eles trouxeram tudo quanto era coisa para cá, porque eles achavam, na época também os estudos eram muito limitados, tem que ficar bem claro isso. Então quando você introduz um organismo vivo em outro local, isso é complicado. Eu vou pegar o caso daqui da caatinga. Nós temos a algaroba, que foi difundida nas décadas, principalmente 60, 70 do século passado. Tem o caso também aqui no São Francisco, que é a baronesa, está complicado. Existe uma planta que o cara estava, diz que é a erva do diabo, que está lá no Ceará, está prejudicando uma economia,
planta que é carnaúbeira, carnaúba, que é uma planta que se extraía-se a cera, tinha recurso à palha também, era utilizado no artesanato. Essas plantas foram introduzidas. Existe que elas ficaram invasoras. O nidiano é outro exemplo. A leucena já é invasora na caatinga. Então, quando você começa a pegar tudo isso, a situação, só que só para citar alguns não. Eu vou pegar uma planta aqui, não vou longe não, vou ficar aqui dentro do semiárido. Nós temos uma planta que é chamada sabiá, sanção do campo, é uma das mimosas, é uma planta interessante, é uma planta que serve muito para fazer morões para cercamento. Só que essa planta ela foi liberada, ela foi, na verdade, levada, não sei qual motivo, para o litoral, que já não tem quase nada mais de Mata Atlântica, litoral alagoano. O que está acontecendo? Essa planta é invasora, está difícil, depois que o bicho domina, fica difícil de erradicar. Então o que eu tenho falado para você, não gosta, não estou nem aí, eu estou falando a verdade. Se os outros estão mentindo, se os outros estão negando os fatos, eu falei. E aí é interessante, quando as pessoas falam, mas não sei o quê. O caso também da caatinga, a gente está com 6.000 km² de deserto, de área de deserto já, desertificação total, árido, não é mais semiárido, é árido aqui na caatinga. E as práticas foram desmatamento, fogo, mas enquanto era só o desmatamento, o fogo, não foi muito complicado. Foi o uso de veneno e o uso, vamos pensar em introdução de caprino, somente caprino, não tanto ovino e bovino, aqui na caatinga, de forma aberta. Esses animais destruídos provocam uma coisa chamada herbivoria, ou seja, é a predação das plantas, e aí a gente está com um problema sério. É engraçado, emplacar algumas coisas, o cara diz, mas eu não posso, eu tenho que levar essa planta tão bonitinha, eu tenho que fazer alimento para as abelhas. Olha, se é uma planta que não tem propagação, uma planta que não é invasora, até ainda fica com o pé atrás, tudo bem, você tem controle, ela só consegue replicar através de provocar a germinação por outro meio, vamos imaginar a clonagem, ou seja, cortar galho, folha, raízes e fazer a propagação, é uma situação. Agora, quando a planta, as citadas, ela se propaga facilmente, aí complica. Aí é o que a gente está vendo. Aí, nesse caso, o que vai acontecer é você destruir o único bioma genuinamente brasileiro, que eu até provoquei, teve lá, o Caio chamou de, no mínimo ele chamou de, porque disse que era contador de história, no mínimo ele chamou de Tom Hanks, né? Que é o personagem principal, o protagonista de Forrest Gump, que é um filme, foi um recorde de bilheteria, tem que entender isso. Mas o engomadinho que vem, que eu disse que no outro vídeo que eu falei da espatódia, cadê o veneno da espatódia? Provoquei isso em vocês que assistem, telespectadores. Mas eu disse que ele é um engomadinho. Engomadinho vem da capital, criado com Nutella, Danoninho, Todinho, essas coisas todas. E bolacha recheada. É isso que ele comeu na vida inteira, por isso é que tem esse pensamento tão limitado. Fato esse, que não adianta, gente. A gente está introduzindo demais, isso é complicado. Então, além do cara lá chamar a atenção, e aí eu chamando a atenção de vocês, não se preocupem em trazer plantas de fora, porque muitas estão se tornando invasoras, e é complicado, vai prejudicando. E aí foi onde eu provoquei, porque todos falaram, o Brasil tem 6 biomas, falaram praticamente da Amazônia, da Mata Atlântica, Pantanal, Cerrado foi citado, o Pampa não tinha sido citado, mas um congresso dentro da Caatinga basicamente, porque Garanhuns é uma área praticamente de transições, eu tenho no vídeo mostrando plantas da Caatinga entrando na cidade de Garanhuns, na área rural de Garanhuns. Está lá plantas da Caatinga, várias plantas que são endêmicas, basicamente endêmicas da Caatinga, embuzeiro, imburana, xique-xique, facheiro, mandacaru, marmeleiro, outras plantas. É a área de transição, vamos entender dessa maneira. Fato que eu quero dizer para vocês, não façam isso, não saiam levando plantas para tudo que é lugar, que isso é perigoso. Então tem que deixar isso aqui bem claro, que fique bem claro. Plante, observe, procure. Não conhece, você não é estudioso, você não tem um conhecimento de botânica, que é a questão das plantas. Procure alguém. Se não encontrar alguém,
vá lá, pergunte aos mais velhos o que tinha aqui no passado. O lugar está degradado e priorize. Não que você, por exemplo, aqui na minha casa eu tenho um pé de laranjeira, é um cítrico, que é até um híbrido asiático. Aqui minha esposa tem plantas ornamentais, não serve para nada para saber, até umas bota-flores. Por exemplo, a rosa do deserto, ela já fez até clonagem e doou. Tem aqui a rosa do deserto, detalhe, é uma planta exótica. Mas eu não entendo, eu mesmo jamais plantaria. E ela gosta e tudo, respeito essa coisa toda. Agora, somente quando mas está controlada. A questão é quando você pega um exemplar, vai para outro local, e como eu provoquei lá, ninguém falava da caatinga. Quando eu provoquei, houve uma discussão enorme, muita gente se manifestaram, muitos se manifestaram falando sobre a caatinga, que é esquecida, é negligenciada, é descartada por uma série de fatores culturais, que eu não vou aqui entrar em detalhe. Caatinga, o homem da caatinga sempre foi desprezado e tudo da caatinga foi sempre desprezado. A gente pega nos livros, nos documentos, a gente não vê quase nada. É pouca coisa referendando a caatinga. Mas o fato é, eu não vou querer trazer planta do fim do mundo. Simples assim. E aí, espero que vocês entendam isso e que vocês não façam isso também.